Olá, meu nome é Victoria Freitas, eu sou estudante do Centro Universitário Uninter, Polo de Biúna, São Paulo. Meu RU é 3347702 e estou atualmente cursando História na área de Linguagens e Sociedade. Neste podcast eu falarei da importante atuação da figura feminina na história e em nosso cotidiano. E para o meu trabalho eu escolhi não somente uma figura feminina, mas algumas figuras femininas, que foram as mulheres que tiveram uma grande participação na luta contra a ditadura militar em 1968. Eu escolhi esse caso em específico, pois a cidade em que eu moro, Ibiúna, foi o palco do Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE, em 1968, onde quase 1.000 estudantes foram presos, dos quais mais de 140 eram mulheres. Eu darei ênfase para a cineasta brasileira Lúcia Muratti, nascida no Rio de Janeiro, em 24 de outubro de 1948. Lúcia entrou para a faculdade em 1967 e, como estudante de economia, participou do movimento estudantil. Com a edição do AI-5, o ato institucional número 5º, mais duro de todos, ela entrou para a luta armada clandestinamente, integrando o movimento revolucionário 8 de outubro, o MR8, assim como diversos estudantes do país todo. O feminismo nessa época não se configurava como um movimento organizado no Brasil, mas um grupo de mulheres se destacou por uma atitude bastante feminista, ainda que elas não se dessem conta disso. Elas lutaram lado a lado com os homens contra a ditadura que se instalara em março de 1964. Lúcia Muratti estava presente no Congresso Nacional dos Estudantes, a UNE, em Biúna, e foi uma das mulheres presas pelas forças da repressão. Liberada após o Congresso, Lúcia voltou a ser presa em março de 1971, aos 22 anos, na sede do DOI-CODE na rua Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro, onde ela foi torturada com pau de arara, choques elétricos e espancamentos. Dentro dos movimentos de resistência, Lúcia conta que as conversas sobre feminismo eram limitadas a ambientes informais, pois o foco dos debates era a luta contra a ditadura. Mas uma mulher participar da luta armada já era um ato feminista por si só, mas elas não tinham voz nas discussões que eles faziam sobre a ditadura. E há uma citação que ela diz a seguinte frase: no momento da guerrilha, o fato de estar lutando ombro a ombro com os homens faz com que você rompa com o machismo, mas isso não significa que quando termina a guerrilha não exista um retorno à situação anterior. Ela diz isso porque o machismo nessa época era sentido inclusive por mulheres que viviam na clandestinidade, que foi o caso da Maria Amélia de Almeida Teles. Hoje ela é diretora da União de Mulheres de São Paulo, mas em 1968, a Amélia ela vivia escondida com seu companheiro e seu filho em uma casa onde ela ajudava a produzir o jornal do Partido Comunista Brasileiro. E nessa época havia muita discriminação de gênero e relações muito desiguais, tanto no poder de decisões quanto nas organizações. Nesse quesito, como as mulheres não tinham voz, a jornalista brasileira Rose Nogueira, que foi companheira de cela de Dilma Rousseff durante a repressão e presidente do grupo Tortura Nunca Mais, foi uma das mulheres que, depois da resistência, criou formas de dar voz às questões feministas. Na década de 80, ela participou da criação do programa TV Mulher. Antes disso, porém, ela lembra de viver períodos em que as redações jornalísticas eram majoritariamente masculinas. As mulheres não tinham espaço nessa época. Não havia mulher trabalhando em jornal. E para se chegar a uma sociedade democrática e igualitária, seriam necessários mais direitos para as mulheres, mas havia uma discussão sobre a questão do gênero, entrar na luta contra a ditadura ou se era uma questão específica para ser debatida depois. Então, nesse quesito, foram criados jornais feministas que surgiram nos anos seguintes, como o Brasil Mulher, que foi criado em 75. E essas leituras elas foram fundamentais para dar ênfase, para dar importância no tema. Continuando na década de 80, voltando a falar da Lúcia Muratti, ela passou a se dedicar mais ao cinema e dirigiu diversos filmes,
né, que algum deles aborda a temática da ditadura militar, como Que Bom Te Ver Viva, né, que é de 1989, que contém relatos e lembranças dos tempos de prisão. Ela fez também, ela dirigiu também, né, o filme Quase Dois Irmãos, de 2004, e A Memória que Me Contam, de 2013. Que esse último filme foi inspirado na vida também militante, né, e amiga da Lúcia, a Vera Silva Magalhães. Toda essa experiência que a Lúcia teve nas épocas de ditadura militar, as prisões e torturas que ela sofreu, né, exerceram uma grande influência em toda a sua obra. E se tratando desses assuntos, né, nós devemos sempre nos lembrar dessas mulheres, que mesmo em tempos de represália, elas se mantiveram firmes em exigir seus direitos e lutaram contra a censura, né, ocupando cada vez mais espaço na mídia e em cargos políticos, né, dando voz ao movimento feminista e às mulheres que antes eram deixadas em segundo plano na sociedade.